tomar um gole de coca pra me preparar psicologicamente pra apresentar o programa. Lembra que no final que terminar você vai gravar tudo tocando piano, viu? Tocando Coldplay, viu? Tocando Coldplay, não, tocando aquela de Cold. O T-Joy tocando lá. Apaga as luzes aqui, tá ligado? Faz aquele negócio de costa assim, tá ligado? Ah, tu Michel Jarre mesmo. Do Michel Jarre. E aí, as turma, esse é o NoiaCast, o videocast do Neurose. Meu nome é Ataíde. Meu Enio. E eu sou o Arinaldo. Hoje a gente vai discutir a obra literária cinematográfica chamada Hellraiser, Renascido do Inferno. Só lembrando que a gente está gravando mais uma vez, como sempre, no Coda Studio. O áudio sendo captado por O áudio sendo captado por Azazel. Azazel, que é um dos cenobitas fugido do reino do prazer, né? Exatamente. Talvez o primeiro judeu a conseguir fugir lá, né? Azazel. O primeiro judeu. Guardem bem esse nome, Azazel. Lembrando que as nossas imagens estão sendo captadas por Vitor Giovanni, da Coelho Branco Enterprises. Dá um foco aí pra galera, gente. Foca em mim! É muita merda. Hellraiser, Renascido do Inferno. Filme de 1987. Escrito e dirigido por Clive Barker. Ele dirigiu também, foi? Dirigiu também. Ah, nossa. Dirigiu vários filmes, ele, na verdade. Hellraiser, na realidade, é um filme inspirado nessa novela que saiu no Brasil aí, recentemente pela editora Darkside. Uma bonita edição, eu diria. Capinha emborrachada, marcador de páginas. Marcador de páginas é um negócio que é sempre do caralho. O filme é bastante inspirado nesse livro aí, veio um ano depois, e se eu não me engano, ele escreveu essa novela para poder viabilizar a produção do filme. Hellraiser é uma obra que trabalha basicamente questões ligadas ao sadomasoquismo, ao prazer conquistado através da dor e outras coisas obscuras. A história gira em torno de um artefato mágico, que é como se fosse um Rubik Cube, né? Como se fosse um cubo mágico, que uma vez montado, abre um portal para o que seria outra dimensão, ou o inferno, ou algo que a gente vai discutir aqui, que é de onde saem os cenobitas, né? Que são uns seres deformados assim, que vão fazer coisas inimagináveis com o corpo daquele que abriu o portal. São criaturas fetichistas, né? São criaturas fetichistas, assim. E justamente a primeira questão que a gente tem para debater sobre essa obra é se aquela dimensão de onde saem os cenobitas seria ou não o inferno. Porque, segundo a religião cristã, né, segundo a tradição cristã, o inferno não traria a ideia de corpo, né? No entanto, todas as práticas comuns à dimensão dos cenobitas envolvem a carne, né? Isso. O corpo e a dor física. Ou prazer. Ou prazer. Ou prazer. Ou prazer. O chefe dos cenobitas é esse menino aqui. É a imagem que eu mais gosto dele. Pinhead. Aqui ao lado direito tem um desenho original feito pelo próprio Clive Barker. Barker. E assim, ele é o chefe dos cenobitas no cinema. No livro tem um cenobita supremo, que não é ele. Ele é um subchefe, né? Ele é o submestre. Submestre. Sobre a questão, a gente estava discutindo antes de começar o programa sobre essa questão de corporeidade, assim. De que há na ideia da mitologia cristã, algumas pessoas não gostam que a gente chame essa expressão de mitologia, porque parece que diminui, né? Mas bem, na mitologia cristã tem essa ideia de que no paraíso, né? As pessoas teriam um tipo de corporeidade, não uma corporeidade carnal, corruptível como a nossa, mas uma corporeidade gloriosa, algo semelhante a isso, né? Mas no inferno não. Daí a nossa hipótese de que o reino dos cenobitas não é um inferno, talvez inferno em termos de metáfora, pela nossa compreensão. Tradição popular, né? Mas eu acho que dali pode ser um outro mundo, outra dimensão, uma subdimensão, um submundo, sei lá, uma coisa do tipo. Eu acredito que nas nossas discussões, né, na elaboração do programa aqui, a gente chegou à conclusão de que, na realidade, por estar diante do homem, tocando o homem e interagindo com ele através da sua percepção sensorial, na realidade os cenobitas eles estão dentro do conceito de imanência, porque eles são reais, eles estão à margem da realidade, né? E se aquilo ali fosse o inferno, eles não poderiam estar, porque o inferno seria a antítese do paraíso, ou seja, seria transcendente. Aí, por sinal, eu acho que nenhuma cultura que se fale de situações, de locais infernais
você consegue acessar por via password, por via Puzzle. né? Você resolve um puzzle, assim. Eu acho que não. Eu acho que dali realmente abre como se fosse um portal para outra dimensão. Algo parecido com isso. Que é corpórea, porque é apenas outra dimensão, não é uma outra dimensão do ponto de vista espiritual, mas outra dimensão só do ponto de vista físico mesmo. E uma das coisas que eu acho curioso é por que as pessoas querem abrir a caixa. Né? Eu estava discutindo lá antes sobre essa questão da cultura cristã, que a minha concepção pessoal é de que as pessoas que buscam a abertura do portal para o mundo dos cenobitas, elas são os castrados, né? São as pessoas que sofreram violentamente, que se assumem como castrados, que não conseguem atingir o gozo, e gozo aqui não é só o prazer imediato, mas atingir o prazer na sua plenitude, e que também se aceitam como caídos, né? Assim, caídos, você entenda a queda de Adão, né? Da saída do paraíso, da expansão do paraíso. Então, eles procuram aquilo que sempre foi proscrito, né? Aquilo que sempre foi interdito, que é o gozo. E daí eu acho que, ao mesmo tempo que o resultado é diferente da cultura cristã, porque eles não buscam redenção, ou pode ser um tipo de redenção, mas não é redenção carnal, ao mesmo tempo que parece diferente, também parece meio igual, em certo sentido, de uma busca de algo em si, né? O prazer em si, ou a dor em si, alguma coisa do tipo. De forma plena, né? De forma plena, né? É importante. Posso interromper só um segundo? Azazel, por favor, liga o ar-condicionado. Calor do caralho. É importante frisar que, pelo menos no primeiro filme, aquela busca que o Enio estava falando, que o personagem, o protagonista vai lá atrás, na verdade acho que não é o protagonista do filme, ele termina sendo o antagonista do filme, né? Ele é o antagonista do filme. Ele aparece depois saindo dessa dimensão, mas ele vai atrás dela por uma oferta de um gozo irrestrito, né? E com certeza percebe que esse gozo que ele vai atrás é um gozo que não é o gozo que ele queria, na verdade. Mas ele foge dessa dimensão, mas quando foge, além de não ter alcançado o gozo que ele esperava ter alcançado, ele ainda volta diferente. Ele não volta igual, né? Primeiro que ele é despedaçado completamente, né, o corpo dele, e ele volta perturbado, né? Daí eu me lembro da prudência de Odisseu. Odisseu, ou Ulisses, né, quando ele passa pela ilha tá indo para a ilha de Ea, né, em direção a Calipso, ele sabe que lá tem as sereias, né, ou as sirenes, que estão cantando, e ele pede para que seus homens no barco coloquem cera nos ouvidos para que a canção não entre, e ele pede para ser amarrado ao mastro. Por que ele quer ser amarrado no mastro? Porque nenhum mortal aguenta ouvir o canto de uma deidade, né, de uma criatura, de uma figura divina, porque o prazer é tão intenso que ele se mistura com a dor, porque Odisseu fica gemendo amarrado ao mastro. Mas ele se amarra ao mastro porque ele sabe que se ele for levado pela canção, ele vai se jogar ao mar e vai morrer. E aí é como se Odisseu, entre aspas, é como se Odisseu soubesse o que é um cenobita, tá entendendo? Soubesse que esse prazer e dor vão se misturar e tal, mas que ele escolheu se amarrar ao mastro. Escolheu não pular em direção aos cenobitas, esse reino dos cenobitas, tá entendendo? Porque é como se um mortal, um homem, não aguentasse o nível de prazer ou de dor que eles oferecem. É por causa que Frank foge. Tá entendendo? Por mais que ele buscasse aquilo, quando ele vê o que aquilo realmente é, ele fala, não, eu não aguento não tenho condições nem físicas nem psicológicas para aguentar isso. Aí busca a fuga. Em relação a isso aí, a gente poderia voltar lá pra Grécia, né, pra falar sobre a relação entre desejo e falta, né? Eita, Platão vai de guerra, como ele não senta aqui agora. Platão tá. Opa, gente, cada dia que passa, Platão fica maior, Platão tá ficando imenso, cada vez maior. Muito respeito com Platão, viu? Muito respeito. Mas muito cuidado também. Muito cuidado. Platão tá grande, Platão. Porque os homens no começo, eles eram uma figura chamada andrógena, que era uma mistura de homem e mulher num corpo só, que atentaram querer subir ao Olimpo. Zeus furioso lançou um raio nos dois que o partiu, e o umbigo seria a lembrança, a memória. Que um dia eles estiveram unidos. Exatamente, né? Que eles cometeram a híbris, né? Cometeram a arrogância de querer chegar perto aos deuses. E esses seres buscam um ao outro, né? Até encontrar a metade, aquela cara metade que entrou na nossa cultura aí. Então eu encontro minha cara metade quando eu encontro esse outro ser que pertencia a mim,
que eu mesmo, né? De certa forma. Isso. Isso entra na cultura da gente de uma forma pesada, para compreender o desejo como aquilo que nos falta, e na psicanálise vai trabalhar nessa ideia, o cinema e a cultura vai trabalhar. Nesse sentido, a gente comentando antes do programa começar, as pessoas que vão atrás desse plano onde os cenobitas habitam, ele está buscando aquilo que eles não têm. Então, já é uma carência, né? Quando ele fala de queda, uma aceitação daquela culpa que perpassa a humanidade nessa concepção judaico-cristã e uma busca daquilo que é proibido, né? Daquilo que é um interdito, né? Daquilo que não pode, que eu não posso experimentar. É uma queda fundamental e a aceitação dessa queda de sim, eu sou um decadente, em nós há uma culpa fundamental que foi cometida por nossos ancestrais, no caso de Adão, de ter comido o fruto da árvore do conhecimento. Daí, duas coisas, voltando a Platão, que no mesmo texto, no banquete, o simpósio em grego, também se narra o mito de Eros, que de acordo com Platão, isso difere de todos os outros mitos de Eros, para Platão o Eros é o filho da pobreza com a riqueza. Ele é feio e pobre e faminto. E assim, então, ou seja, quem é o amor? Quem é o amor para Platão? É aquele que tem de tudo, mas se sente satisfeito. Se atrai pelo belo porque é feio. Ele é sempre oposição. Sempre transforma com oposição. Ele sempre quer aquilo que ele não tem. Essa é a força de Eros em Platão. E o fato de abrir a caixa para encontrar com os cenobitas, que tem a ver com essa questão da perdição, aquela coisa que eu quero e não tenho. Uhum. Essa coisa que eu quero e não tenho é em grau irrestrito, né, o prazer máximo. E tem essa coisa também de, lembre, Adão comeu fruto do conhecimento. Árvore do conhecimento. É como se fosse uma rememoração dessa coisa de comer o fruto, mas dessa vez para assumir radicalmente a queda. Uhum. Quer dizer, eu sou decadente e eu quero aquilo que me foi tirado. Porque cá entre nós é só... Todo mundo deve imaginar isso. Os maiores problemas com o cristianismo é justamente a restrição aos prazeres do corpo. Agora, lembrando que, nesse caso, os cenobitas estão numa condição diferenciada desses seres, desses humanos que vão buscar esse prazer no plano deles, porque ao cenobita não falta nada. Muito pelo contrário, são encarnações, eu posso, na minha concepção, até encarnações desses arquétipos do prazer, da dor e do prazer misturados juntos, e tem uma função pedagógica. O tempo todo, a gente estava lembrando que o Pinhead, ele tá sempre lembrando que é preciso ensinar, mostrar para você o que é dor, mostrar para você... Você não compreende, né? Você não entende. Compreende. Isso remete à obra de um filósofo, que para alguns é contraditório ele ser filósofo ou não, para mim eu aceito tranquilo, porque ele é aquele que trabalha conceitualmente com pensar, então, chamado Marquês de Sade, né, de uma corrente chamada libertina, que tinha nos seus pressupostos inverter de cabeça para baixo os pressupostos morais do pensamento cristão, ou seja, tudo aquilo que o cristianismo de certa forma valoriza, como família, como casamento, como relacionamento, monogamia, como um sexo correto, compaixão, toda a ordem de valor, a ordem axiológica que a gente chama do cristianismo, a obra do libertino põe de cabeça para baixo. Eu queria tentar suscitar mais uma outra questão aqui, que é o seguinte: vocês apontaram que o ato de montar o quebra-cabeça em busca do prazer seria uma representação da aceitação da queda. Isso. Que lembraria aquele momento do comer o fruto proibido. Mas e a vontade de fugir do inferno? É porque ele descobre que aquele prazer que ele buscava não é o prazer que ele queria, o que ele encontrou, né? O prazer que ele... na metáfora que a gente usou, né? Na comparação, na verdade, que a gente usou. Vamos dizer assim que o personagem da obra lá de Hellraiser não tinha nevura também para isso. Ele não entendeu que ele precisa de passar por um processo de pedagógico, e aquilo que ele acha sofrimento é porque ele não tem condições de compreender o que é prazer de fato. E é essa lição, pelo menos, que Pinhead tá dando o tempo todo, né? E ele não aguenta porque, de certa forma, embora a gente não sabemos se é o inferno, a função plástica, a função narrativa dos cenobitas é divina. Eles são divinos.
Veja, não precisa ir muito longe não. Quando você vê, assim, claro que é menor grau, mas você vai em igrejas evangélicas e você vê o povo desmaiando, ou começando a falar em línguas, né, na glossolalia, e o povo começa a se descontrolar e começa a desmaiar, e tem gente que mente, mas tem gente que realmente passa por isso, você mais ou menos imagina. O mais legal do estudinho é o seguinte, tudo bem, o cara que busca o cenobita, ele aceita a queda. Ele não quer redenção, ele não quer paraíso, ele não quer Deus. Ele quer o prazer restrito. E quando ele consegue, ele não aguenta. Ou seja, não existe redenção, só existe o remorso. Não há saída. Não há saída. É aquilo que eu realmente quero, eu não sou capaz de tê-lo. Eu não aguento tê-lo. Só um adendo aqui é o seguinte, Hellraiser possui uma mitologia própria muito vasta, assim, que foi desenvolvida ao longo de sei lá quantos filmes e quadrinhos e várias coisas. A gente trouxe até algumas coisas aqui. Mas a verdade é que a partir do segundo filme, tudo isso começa a ficar muito, muito chato, muito ruim, assim. Isso aí saiu recentemente no Brasil. São histórias que, aparentemente, elas são a metade de um arco, assim. Foi um lançamento meio equivocado, na minha opinião, mas, enfim. A questão é que o Hellraiser, enquanto filme e livro unitários, eles abrem margem para uma série de debates assim, sobre o prazer, sobre o cristianismo, sobre a tradição ocidental e tal. Quando você penetra na mitologia própria do Hellraiser, a coisa perde a graça. Porque ele acaba se tornando não só muito maniqueísta, como... pobre, fraco, mal desenvolvido, que é uma lástima, porque é uma história que tinha... Nossa... Dava pra fazer histórias muito boas, assim, em várias épocas. A gente já tava comentando aqui que não haveria, talvez, ninguém melhor pra escrever o Hellraiser depois do Clive Barker do que Neil Gaiman, que é o autor do Sandman, né? E é um cara que possui um conhecimento aí da mitologia europeia e da cultura ocidental invejável na cultura pop. Já imaginou o Neil Gaiman com Alan Moore distribuindo um Hellraiser um com o outro assim? Nossa senhora, né? Deus, e com a arte de Dave McKean ainda, salvou, né? Salvou. Podemos morrer em paz com isso. Podemos morrer em paz. E gozar em paz também. Agora... Sofrer também. Mas então é isso. Nós vamos ficando por aqui com esse programa. Aguarde mais NoiaCast.